adoração. Irmãos, por gentileza, abram vossa Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Nosso momento de dízimo e de ofertas. Vamos trazer uma palavra relacionada ao assunto, porque nós sabemos que há uma base espiritual, Bíblia, para sermos abençoados enquanto ofertamos, enquanto contribuímos na casa do Senhor Jesus. Primeiro livro dos Reis, o seu capítulo 18, quem achou ou quem o tem, diga aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuvas sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vou repetir. E a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Amém. Glória a Deus. Somente até aqui. É um texto muito conhecido. Às vezes nós já temos uma pré-visão daquilo que o texto fala, demonstra pelas suas palavras. Mas a palavra do Senhor, ela se renova cada dia, e isso é muito bom. E é interessante que a semântica é uma só. Um tempo difícil, muita escassez. Há muitos anos, ou há anos sem chuva, a terra está com muita dificuldade. Nós sabemos que sem a chuva, as coisas aumentam, tudo vai sendo prejudicado. Esse ano é o ano que pouco desceu chuva, para quem avalia essas coisas. E nós estamos chegando num período onde a chuva realmente não vem, se não for da misericórdia e permissão de Deus. E tudo indica que com a falta da chuva, o alimento sobe, as coisas vão ficar mais caras. Sofremos o tempo, um mau tempo, um tempo seco. Agora imagina o tempo deles. A Bíblia vai dizer que no terceiro ano, 3 anos sem cair água, 3 anos sem cair orvalho sobre a terra. Imagina como o tempo não está seco, imagina como as árvores não morreram. Eu fico imaginando, principalmente quando a gente olha e participa pelos vídeos, pela internet, ali daquela região, a gente percebe que a região já é um pouco difícil, deserta. Agora imagina 3 anos sem chuva, a situação completamente, realmente, de miséria, de fome. E a Bíblia enfatiza a fome com extrema fome. Ela não vai dizer apenas um tempo de fome, mas um tempo de extrema fome. E só quem já passou fome para saber o que é uma extrema fome. Nós temos uma vida muito boa, graças a Deus. Por mais que às vezes não temos o que queremos, mas temos o que muitos queriam ter e não têm. E o texto, ele enfatiza que Elias
está sendo procurado um dos profetas do Senhor. E esse profeta, ele está sendo procurado de uma forma tão tamanha, que a recompensa para quem o capturasse, a recompensa para quem o matasse. E Deus olha para Elias e traz uma visão a Elias: Elias, vai se apresentar ao rei Acabe, porque eu quero derramar chuva sobre a terra. E Elias então, ele vai obedecer a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, que ele vai ao encontro. Porém, o texto também nos informa que Acabe com o seu mordomo Obadias estão procurando pastagem para os animais, porque os animais estão morrendo de fome. Acabe com o seu mordomo e com alguns homens estão andando, estão procurando vegetação para poder alimentar os animais, porque a situação está complicada. E nesse percurso de Acabe e Elias atrás de vegetação, é o tempo que Deus diz para Elias se apresentar a Acabe. E a Bíblia vai dizer assim, que quando ele se apresenta a Acabe, a Obadias, se encontra com Obadias, Elias, Obadias ele teme ir dar a notícia a Acabe, porque era comum Elias ser arrebatado, era comum Elias desaparecer pela presença do Espírito. E Acabe começa a temer, e Acabe diz a Elias: se porventura eu for e o Espírito do Senhor apoderar de ti, te levar para outro lugar, Acabe vai me matar só por causa da informação errada. Aí o texto vai me informar algo muito especial, que está relacionado à vida do mordomo chamado Obadias. E é interessante que nós temos às vezes textos bíblicos com mais versos escritos e não menciona às vezes a maioria o nome. E às vezes um texto muito curto, com poucas explicações e poucas palavras, há um nome: Obadias, mordomo. E a gente sabe muito bem que na nossa cultura, mordomo é aquele que administra o bem do seu patrão, é aquele que tem uma proximidade em administração de bens. E o texto vai dizer que ele era mordomo de Acabe. Só que Obadias vai dizer a Elias: não te disseram que enquanto Jezabel levantou a perseguição para matar todos os profetas, eu sustentei e separei 100 deles, de 50 em 50, para que não morresse, e eu providenciei que esse tempo todo eles estivessem comendo pão e bebendo água. Aí, relacionado ao dízimo e oferta, porque não quero me deter, por causa da ceia e algumas coisas que temos a fazer, se você for parar, o que era mais importante, mais precioso nesse momento, era a água, não havia chuva. E 3 anos esse homem está cuidando de 100 homens, escondendo numa caverna, numa cova, sustentando com pão e com água. E o texto vai dizer que ele diz: eu sustentei. Não está dizendo que Acabe, não está dizendo que ele pegava as coisas que sobravam do reino, está dizendo: eu sustentei a pão e água. E o que me chama a atenção é que a visão de Obadias vale mais a cabeça dele, vale mais o emprego dele, do que deixar de ouvir a voz do Senhor pela boca dos profetas. Vale mais a cabeça dele cortada, o risco de morrer. Mas a visão de Obadias é o seguinte: eu morro, mas eu vou continuar ofertando, para continuar ouvindo a voz de Deus na boca de alguém. Obadias me ensina algo muito precioso, me ensina algo muito interessante, que muito mais valia ele sustentar os profetas com oferta, com aquilo que dava a eles, do que o seu próprio cargo. Se fosse no dia de hoje, talvez a gente olharia e dizia: mas eu vou perder o trabalho, meu trabalho é top, como a linguagem do século 21. Mas eu vou perder o meu emprego.
mas eu posso ser morto, eu posso ser preso. Mas a visão de Obadias é a seguinte: eu prefiro continuar escutando a voz do Senhor. E quando você traz a tua oferta, quando você traz a tua primícia, quando você traz o teu dízimo, você está dizendo: eu prefiro continuar ouvindo a voz do Senhor. Porque é através do teu dízimo e através da tua oferta que nós temos as condições para continuar dizendo sobre Jesus. Por isso que muitas pessoas não entendem a alegria e o prazer que nos trazem ofertar. Você já parou para pensar que depois que você lança a oferta, gera um sentimento de prazer dentro de você? Quando nós não ofertamos, quando estamos em falha, nós sentimos uma tristeza nesse momento. Mas quando nós estamos diante de Deus com alegria, ao falarmos desse momento, o nosso coração se alegra. Obadias, irmãos, vai ter só esse trecho, porque esse Obadias não é o Obadias da palavra, do livro de Obadias. Mas o pouquinho que ele ficou registrado já dava para entender que era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que desejava ouvir os profetas. Porque a visão de Obadias é o seguinte: eu não sei se Elias foi arrebatado, se Elias já está morto. Jezabel matou todos os profetas, não tem mais ninguém na nação. Aí ele diz: não, eu vou continuar ofertando, e vou fazer o melhor, eu vou dar a melhor oferta, a oferta que é a água. Provavelmente a água estaria num preço absurdo, o litro da água estaria muito caro. Não lembrando que hoje a gente tem a torneira, abre facilmente, mas naquele tempo imagina um cântaro de água, o valor que não tinha. Aí Obadias continua dizendo: eu prefiro continuar ofertando, porque quando eu oferto, existe alguém anunciando, existe alguém falando, existe alguém pregando, existe alguém profetizando, existe alguém dizendo, e a boca de Deus continua aberta. Obadias está relacionado a isso. O desejo do coração de Obadias é continuar ouvindo Deus. Aí quando ele encontra com Elias, ele diz assim: não te falaram? Porventura não te informaram? Porque Obadias estava com medo da sua própria vida, porque Elias era um homem difícil de lidar. Aí a Bíblia diz assim que Elias olhou para Obadias e disse assim: pode falar para o teu patrão, hoje eu me apresento a ele. Mas, e se o Espírito não? Como vive o Senhor, hoje eu me apresento diante de Acabe. O que me chama a atenção, irmãos, é que o texto não traz o contexto. Mas imagina 100 profetas, que depois da morte de Jezabel, depois da existência do reinado de Acabe, imagina 100 profetas se levantando, abrindo a boca para cima e dizendo: assim diz o Senhor. Existe oferta que patrociona a voz de Deus. Eu vou repetir: existe oferta que vai patrocinar a voz de Deus. E quando nós entendemos que ouvir a Deus é mais importante do que o nosso dinheiro, nós fazemos como o apóstolo vai dizer: com alegria, com prazer em ofertar, com prazer em dar. Porque é gostoso quando nós entramos num trabalho, num culto como esse, e às vezes nós chegamos abatido, triste, porque temos dias e dias, níveis bons, ruins, assim é a semântica da vida, a gente tem níveis. Mas como é gostoso, às vezes a gente entra um pouco para baixo, e de repente a gente consegue ouvir a voz de Deus, através de alguém cantando, ou através de alguém ministrando a palavra do Senhor. E de repente aquela palavra, ela passa a pele, ela passa os ossos, e ela vai entrando dentro do coração. E a palavra, ela não entra dentro do coração apenas, ela entra dentro do coração e ela vai gerando raiz para a mente, para o cérebro, para o corpo. E de repente, como se fosse um remédio, o corpo começa a ser sarado.
O corpo começa a se levantar, a ter reação. Por isso, quando você está ofertando, quando você está dizimando, você está fazendo Deus continuar a falar. Pastor, então quer dizer que se eu não ofertar, Deus não vai falar mais? Entenda, eu estou dizendo dentro desse ambiente, dentro desse templo. Enquanto você oferta, temos condição de continuar ouvindo Deus falar. Enquanto você oferta, temos a condição de continuar ouvindo que Deus está curando, que Deus está transformando, que Deus está salvando, que Deus está curando vidas. Por isso que haja em nós nessa noite a visão e o sentimento de Obadias. Ainda que me falte a cabeça, ainda que me falte o emprego, eu quero ofertar. Eu quero, porque a minha oferta vai fazer Deus falar. Amém. Glória a Deus por isso. Não vou continuar, quero ser breve. A gente vai louvar o hino. Enquanto louvamos, você tem a oportunidade de contribuir, de ofertar, de dizimar, de entregar a tua primícia, o teu voto, assim como o teu coração desejar. Mas enquanto você faz, faça com toda alegria, porque a tua oferta, tua forma de dar, tem contribuído para ouvirmos a voz de Deus nesse lugar. E Deus, com certeza, irá abençoar tua casa de uma forma especial. Amém? Temos aí os envelopes dizimais, se assim teu coração desejá-lo, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Isso, só lembrando, né? Temos também a chave Pix. O pessoal que está em casa nos assistindo, se porventura depois